Tudo começa com um estudante que não se sentia bom o suficiente na leitura. Apesar disso, ele não acreditava que estudar fosse tudo na vida. Era dessa forma que Ga Min-yoon, um jovem de 15 anos, tentava pensar. No entanto, a verdade era outra. Ele queria sim ser bom. Por mais que tentasse muito, suas notas simplesmente não eram satisfatórias. Não era por falta de auxílio, pois ele podia contar com o apoio de Han-Kin Lee. Ela era uma jovem de 23 anos que atuava como sua tutora. No primeiro dia de aula, a mãe do rapaz pediu para que ele fosse cooperativo. Desviando o olhar, visivelmente envergonhado, ele apenas respondeu, sim. A mãe relatava à tutora que o filho geralmente não era assim, pois não costumava ser tímido. Ela aproveitou a oportunidade para explicar que ele enfrentava grandes dificuldades, algo que ela considerava bastante questionável. Assim, além dos estudos regulares na escola, ele também passou a ter aulas particulares com a tutora. Ela sempre explicava as matérias e, por mais complexas que fossem, tudo parecia fácil sob sua orientação. Han-Kin Lee ensinava de maneira didática e sempre buscava incentivá-lo com elogios. Seu método de ensino era simples e muito compreensível. Ela sempre pedia para que ele repetisse em voz alta para que ela pudesse ouvir, que ele seria capaz de vencer. Ela também compartilhava histórias sobre como conseguiu entrar na universidade, descrevendo-a como um ambiente feroz e com um tom de crueldade. Naquela época, ele repetia com vigor junto à sua tutora: "Eu serei capaz de conseguir." O tempo passou em um instante e logo 2 anos se foram. Consequentemente, as notas dele melhoraram. A razão principal era a professora, que era muito amigável, embora o único problema remanescente fosse que ele não se considerava esperto. Ele sempre precisava estudar muito mais para alcançar o resultado que os outros obtinham com facilidade. Ao seu redor, sempre havia pessoas lutando entre si para provar quem eram os melhores. Ele precisava se manter firme, mesmo envolto em toda aquela competitividade, pois havia ingressado na pior escola técnica possível. Para piorar, ele ainda se sentia insuficiente nos estudos. Aquela instituição era a Escola Técnica de Engenharia Yusong, um lugar podre que recebeu o apelido de Escola do Talento Criminal. Tentar estudar em um ambiente como aquele parecia algo fútil. Mesmo em um lugar complicado, ainda existiam pessoas que não desistiam. Para encontrar uma oportunidade, Ga Min-yoon foi para aquela escola por vontade própria. A única esperança que ele tinha de ingressar em uma universidade de 4 anos era obter a rota limitada, através da chamada triagem da escola técnica. Em um lugar repleto de delinquentes que ignoravam os livros, aquela parecia a oportunidade perfeita para elevar suas notas. Claro que para isso ele precisaria sobreviver. Ele teria que resistir naquele ambiente por mais 3 anos, um local hostil com pessoas nada amáveis. Essa era a escola técnica, um lugar demoníaco onde as lutas eram onipresentes. Ele não pretendia se misturar àquele ambiente carnívoro, onde todos se despedaçavam. Ali era como se ele nem existisse. Naturalmente passava as noites em claro estudando para garantir boas notas. Seu objetivo era entrar na faculdade e se tornar um verdadeiro vencedor. No entanto, seus olhos se arregalaram ao ver a substituta do professor que havia se demitido. Começando naquele exato dia, a senhorita Han-Kin Lee foi anunciada como a nova professora da turma. Ao reconhecê-la, ele lembrou imediatamente da época em que ela era sua tutora. Recordou-se das aulas particulares e de como ela conseguia despertar nele o melhor dos estudos. Lembrou-se até do dia em que ela perguntou qual era o seu maior desejo. Na ocasião, Ga Min-yoon respondeu rapidamente: "Eu quero entrar em uma faculdade." Por outro lado, o sonho dela era, obviamente, ser uma professora que pudesse ajudar os estudantes. Contudo, agora ela estava em uma das piores instituições, diante de uma turma baderneira e barulhenta. Ela tentava inutilmente ser ouvida em meio àquela algazarra. Infelizmente, ela havia falhado no teste do certificado anteriormente, mas agora tentava manter a ordem, pedindo para que todos ouvissem com atenção as regras que seriam passadas. Ga Min parecia ser o único a prestar atenção em cada palavra e movimento dela. Os outros alunos, porém, começaram a jogar objetos para acertá-la. Infelizmente, um deles arremessou uma garrafa, que atingiu em cheio o rosto daquela senhorita. Além de tudo, os alunos ainda fizeram pouco caso das regras que ela estava prestes a anunciar. Um deles percebeu que o frasco arremessado contra a professora era na verdade um pertence seu. Ao chamar o colega que jogou o objeto de otário,
uma discussão acalorada teve início imediatamente. Aquele lugar parecia uma terra de ninguém, onde cada indivíduo sentia a necessidade de demonstrar o seu valor através da força. Como aquele rapaz não parecia ter muito valor aos olhos dos outros, acabou sendo arremessado pela janela. Tal cena causou um enorme espanto na senhorita, que desejava apenas ministrar sua aula naquela sala. Após jogarem o jovem pela janela, que felizmente não era alta, um dos agressores comentou que ele não deveria agir daquela forma só porque ambos eram colegas de classe. Em seguida, o grupo saiu para o jardim de flores para continuar a luta, enquanto outros faziam apostas apontando Hyun-woo como o provável vencedor. Contudo, a luta sequer começou, pois Tan Kench surgiu no local, fazendo com que todos se dispersassem rapidamente. Ele estava visivelmente furioso e acreditava que aquela baderna precisava parar. Ao notar a professora, perguntou por que ela estava ali parada, tão quieta. Ele não demonstrava surpresa. Para ele, professores temporários não possuíam senso de responsabilidade. Tomado pela raiva, ele ordenou rudemente: "Limpe logo esse vidro quebrado." Rapidamente, Han King iniciou a limpeza, recolhendo cada um dos cacos espalhados pelo chão. Enquanto realizava a tarefa imposta, acabou cortando o dedo em uma das pontas afiadas. Ao olhar para a própria mão, o sentimento de frustração aflorou e as lágrimas inundaram seus olhos. Foi nesse momento que alguém lhe ofereceu algo para um curativo rápido. Limpando o rosto e tentando disfarçar o abalo emocional, ela agradeceu ao jovem aluno. Obrigada pelo auxílio. No entanto, ao olhar fixamente para o rapaz, percebeu que já o conhecia de algum lugar. Era seu antigo aluno das aulas particulares, Gamin Yun. A professora ficou em choque, pois jamais imaginou reencontrá-lo naquela situação degradante. Sentiu um súbito arrependimento por ter deixado de ser tutora, apenas para buscar seu certificado. Ela perguntou se ele continuaria ali, e ele explicou que aquele caos era apenas o começo de tudo. Sorrindo e tentando transparecer serenidade, ela respondeu: "Na verdade, isso nem começou ainda." Ela mantinha a crença de que, se enfrentasse os problemas de frente, conseguiria colocar aqueles jovens no caminho correto. Todavia, ele estava genuinamente preocupado com ela. Acreditava que ela deveria evitar ao máximo aquele garoto. Apenas observando o comportamento deles e a forma desrespeitosa como tratavam os superiores, ficava claro o perigo. Seria prudente evitar a gangue do Hyun-woo, composta pelos marginais mais brutais daquela escola. Ele contou que, desde o princípio, eles eram pessoas que não demonstravam respeito por ninguém. Mesmo diante do aviso, a professora se aproximou e pediu que não agissem daquela maneira, pois o fumo poderia estragar seus pulmões. Gamin, que acabara de pedir para que ela não os confrontasse, ficou ainda mais apreensivo. Fazendo graça e ridicularizando a condição da professora por ser novata e desconhecer as regras locais, Hyun-woo riu dela, dizendo que não havia nada de errado ali, chegando ao ponto de oferecerem um lixo para que ela descartasse as bitucas. Mesmo presenciando tamanha audácia, ela não desistiu e afirmou que não se tratava apenas de regras. Com sua ternura habitual, ela disse: "Valores podem ser consertados, mas a saúde não." Sorrindo, ela explicou que estava apenas tentando ajudá-lo e que ele poderia abandonar aquele vício, um passo de cada vez. Gamin Yun, escondido em um canto, pensava consigo mesmo que aquela abordagem não funcionaria. De fato, Hyun-woo jogou o cigarro no chão, apagou-o com os pés e declarou: "Você é muito irritante." Em seguida perguntou em tom de desafio: "Você realmente acha que vai nos ajudar a parar com esse vício?" Quando Hyun Quing acreditou que finalmente estava colocando algum juízo na cabeça deles, Hyun-woo ergueu a mão contra ela e perguntou com um sorriso sarcástico: "É a primeira vez que alguém vai bater em você?" Ele afirmou que ela não poderia ajudá-los e que não passava de uma simples professora temporária. Ela ainda tentou argumentar, dizendo: "Uma professora temporária também é uma professora." Isso o levou à conclusão de que ela não tinha apanhado o suficiente e que ele precisaria ensiná-la do jeito mais difícil. Estendendo a mão para tocar o cabelo dela, ele se preparava para agir, enquanto ela, aos prantos, suplicava: "Por favor, não faça isso." Ela temia que ele crescesse e se tornasse uma pessoa irremediável. Cercada pela turma dele, ela ainda teve que suportar diversos gracejos e insultos. Eles diziam que o futuro deles não era da conta dela, e a chamavam de vovozinha.
Então todos ergueram as mãos, intimidando-a e sugerindo que seria melhor se ela lhes entregasse dinheiro. A intimidação era tanta que ela entrou em pranto profundo, perdendo a capacidade de falar. Gamin, observando de longe, lembrava-se dela dizendo que enfrentar os problemas era a solução. Ele recordou o quanto ela era gentil e todos os momentos em que o ensinou com doçura, sempre animada e motivando-o. Decidido, ele saiu de seu esconderijo e se posicionou atrás dela, fazendo com que todos questionassem sua presença ali. Abaixando-se e colocando seu próprio casaco sobre ela para protegê-la, ele disse: "Eu já havia avisado que eles não entenderiam por bem." Em seguida, desculpou-se. "Perdão por deixar meu casaco com você, mas se eu sujar minha roupa, minha mãe pode ficar zangada." Notando que ele estava inclinado para conversar com ela, um dos agressores tentou desferir um chute em seu rosto. Com reflexos rápidos, ele desviou e, mais do que isso, saltou sobre o agressor. Os outros começaram a rir dele, acreditando que ele era apenas um nerd que poderiam esmagar se pisassem com força. Após aquele breve momento, o rapaz partiu para o ataque novamente. Desta vez, ele não ficaria com a guarda baixa. Aquele nerd não teria chance. Apesar de amar os estudos e ter notas razoáveis, ele seguia um lema: nem sempre as circunstâncias criam oportunidades, mas o homem sim. Essas eram palavras que ele havia lido em um livro. Ele gostava muito de estudar a obra sobre o Jeet Kune Do, escrita por Bruce Lee, o grande mestre das artes marciais. Como era muito aplicado, ele estudou aquele livro com a mesma profundidade com que estudava para as provas. Ele deixou o oponente completamente surpreso ao desferir um golpe certeiro no estômago, arremessando-o ao chão. Após isso, começaram a ecoar xingamentos e palavrões. Hyun-woo interessou-se pela situação, achando que o garoto era louco, e declarou: "Agora a luta é comigo." Partindo para cima de Gamin, perguntou: "Você não está nem um pouco assustado?" A professora lembrou-se de quando a mãe dele disse que ele não era tímido e começou a entender o que estava acontecendo. Ela também recordou que ultimamente ele estava envolvido com atividades questionáveis, treinamento constante e aulas de defesa pessoal, às quais ele costumava assistir em seu computador. Todo aquele preparo o ajudou a encarar o caos escolar. Ele conseguiu copiar os movimentos perfeitamente e arremessou Hyun-woo para longe, assim como fizera com o anterior, deixando claro suas intenções. A situação ficou tão feia para o lado de Hyun-woo que ele acabou ficando inconsciente. Os outros membros da gangue, observando de longe, lançavam ameaças. "É melhor você se cuidar, garoto." Após o conflito, ele começou a arrumar seu cabelo, retomando a aparência de bom moço, enquanto a professora o olhava com total espanto, pois jamais vira aquele lado de Gamin. Ele caminhou até ela, que permanecia perplexa e de joelhos, e estendeu a mão. Perguntou se ela estava triste por ter deixado de ser sua tutora, e disse: "Eu retiro o que eu disse antes." Sobre o pedido para que ela saísse da escola, ele mudou de ideia e pediu que ela continuasse ensinando, pois ele ainda se considerava muito ruim nos estudos. Enquanto isso, os boatos sobre a briga começaram a se espalhar. Todos achavam que o garoto nerd estava procurando problemas e que sua postura era apenas uma fachada. Afinal, não seria fácil mexer com um membro daquela gangue sem atrair a fúria de todos os outros. No horário de sempre, Gamin estava pronto para começar seu treinamento. O guarda que tomava conta do espaço sempre observava seu treino e achava que a proporção do corpo dele era muito boa. Mesmo sem equipamentos de ponta, ele conseguia manter seu corpo bem estruturado, e o guarda sempre ficava animado todas as vezes que via a dedicação do rapaz. Tão empolgado estava que em um determinado momento percebeu que o horário já havia passado. Era o guarda quem ficava de olho no relógio para que ele não perdesse a hora de ser acordado pela mãe. Gamin agradeceu ao homem por tê-lo deixado treinar ali, e disse que estava com pressa, precisando partir logo. Pegou o elevador e andava na ponta dos pés para não acordar ninguém. Antes de sair, ele retirava as baterias e quando voltava, as devolvia para evitar o barulho do alarme. Não entendia por que aquele aparelho precisava ser tão barulhento. Aquele era sempre o momento mais perigoso. Mais uma vez, tudo tinha dado certo. Ele estava de volta à sua cama e embrulhado em seu cobertor. Fazia até uma contagem regressiva mental até o instante em que sua mãe iria acordá-lo.
Era quase automático, ela sempre dizia a mesma coisa para que ele levantasse, não ficasse enrolando e tomasse seu café no caminho. Para ele estava tudo bem, pois assim poderia estudar severamente. Em outro local, a professora Hankin Lee estava desanimada, tendo dormido pouco à noite. Ela não parava de lembrar das palavras que Gamin lhe dissera sobre a escola, a ideia de que já era tarde demais para conseguir salvar qualquer um daqueles alunos. Tudo o que ela queria era mostrar o caminho certo aos estudantes, mas depois do que ele disse, as coisas ficaram difíceis para ela. Mesmo assim, lutava para não ser desencorajada. Ela sabia que conseguiria, mesmo que estivesse um pouco assustada. Mais um dia de aula naquela instituição começava, e vários alunos já chegavam. Ela, que passou boa parte da noite refletindo sobre o que fazer, também estava de volta. Hankin Lee não tinha desistido e encarava mais um dia naquele lugar hostil. Tentava caminhar como se nada tivesse acontecido, repetindo para si mesma que estava tudo bem. Gamin, só de observá-la, sabia que ela estava bastante perturbada com os eventos recentes. Ele, que ainda tinha dificuldades nos estudos, sabia que o primeiro passo para entrar na universidade era encontrar alguém que também quisesse ingressar. Apesar de procurar naquela sala, era difícil achar alguém comprometido. Muitos saíam da sala para dormir ou para ver figurinhas e gibis. No entanto, ele encontrou alguém que parecia disposto a estudar, Kim Sal-hyun, um jovem de 17 anos do curso de engenharia. Por isso, ele começou a puxar assunto com o rapaz dias atrás. Disse a ele que notava seu esforço constante e sugeriu: já que você está sempre estudando, se tiver um tempo, poderia me ensinar matemática? Porém, o rapaz não gostou de ser incomodado e retrucou: desse jeito você não vai conseguir entrar em faculdade nenhuma. Foi então que Gamin notou que ele também transmitia a energia de quem teria dificuldades em entrar na faculdade. Kim Sal-hyun, deixando-o para trás, foi ao banheiro. Enquanto lavava as mãos, sentia-se chateado, pois já fazia dias que aquele garoto não saía do seu pé. Ele não queria ensinar ninguém para não permitir que outros se destacassem mais que ele. De repente, alguém colocou a mão no ombro do rapaz, que não gostou nem um pouco. Achando que era Gamin o perturbando novamente, ele tentou se soltar com agressividade. No entanto, era a mão de Shu Jae-wang, que também cursava engenharia hidráulica. Este ficou irado e perguntou: eu não tenho o direito de lavar as minhas próprias mãos? Na sala de reuniões, a jovem professora Han Kyung-lee enfrentava sérios problemas. Seus superiores queriam saber por que ela ficou tão quieta na reunião, já que seus alunos se envolveram em uma briga. Disseram que era apenas o primeiro dia e ela já não conseguia controlar a própria turma. Relembraram que ela foi escolhida por acreditarem que poderia ser uma boa professora de sala de aula. Explicaram que haveria uma visita de inspeção naquele dia e ela deveria garantir que não houvesse problemas. Ela estava decepcionada, embora tivesse dito claramente que os estudantes tinham hábitos ruins, ninguém se importou. Como os superiores sentiam que nada podiam fazer, simplesmente ignoravam a necessidade de corrigir os alunos. Sem saber o que fazer, ela caminhava quando viu um tumulto. Após agir de forma grosseira com Shu Jae-wang, o jovem Kim Sal-hyun estava sendo severamente castigado. Han Kyung via a cena do rapaz sendo educado pela força e perguntou se os estudantes da classe 1-4 estavam causando confusão. Um deles respondeu que estavam apenas cuidando de seus próprios assuntos e que aquilo era entre os garotos, sob as ordens do líder. O agressor queria que o castigo fosse severo, pois aquele cara teve o atrevimento de desafiar sua autoridade. Ao ouvir a conversa, a professora percebeu que o estudante agredido era da sua classe. Após receber socos e chutes, o jovem estava caído ao chão. Ela estava apavorada, sem saber como agir, especialmente quando ouviu Shu Jae-wang falar sobre uma barra de metal. Ele dizia ao rapaz desobediente: dói bastante levar um golpe de um cano de metal. Tudo o que a professora pensava era que precisava pará-lo de alguma maneira, porém suas pernas não obedeciam devido ao pavor. Acabou prostrada de joelhos, pois não tinha forças suficientes para impedi-los, ainda assustada pelo ocorrido no dia anterior. Sentia-se incapaz de ajudar um aluno indefeso. Fechou os olhos em busca de força, até que o socorro chegou a ela. Foi quando Gamin, segurando o braço dela, a ajudou a levantar e disse: o chão daqui é sujo, não fique assim. Ele também completou, pedindo para que ela não se preocupasse. Aquele cara que está sendo educado passa uma vibe boa,
Eu não posso deixar que ele saia da escola, senão as coisas ficariam complicadas para mim. Zhu Jiewang estava impaciente com o garoto que se atrevera a desafiar sua autoridade. Ele perguntava por que o rapaz não revidava agora, como havia feito antes, mas apesar de o jovem dizer que sentia muito, nada adiantava. Prostrado, com a cabeça encostada no chão, ele implorava: "Eu juro que nunca mais repetirei esse ato." A senhorita Han Qinli perguntou a Gamin Yun o que ele pretendia fazer, e ele respondeu prontamente: "Eu vou salvar aquele garoto." Para ele, aquele rapaz já estava destinado a ser um dos membros de seu grupo de estudos. Ele se recordava de ter ouvido há 3 anos que não possuía um grupo desses. Foram palavras que escutou sem querer quando sua mãe comentava sobre sua solidão acadêmica. Após ouvir aquilo, ele decidiu que criaria o seu próprio grupo de estudos. Naquela época, a amiga de sua mãe perguntou por que ela não dava essa ideia ao filho. Ela respondeu que talvez ele não fosse capaz de realizar isso por ser um menino muito tímido, que nunca trazia amigos para casa. Por causa disso, sempre que ele tentava se aproximar de outros alunos, ouvia que não poderia se juntar a eles. Ele era constantemente recusado em todos os grupos de estudos com os quais tentava interagir. Os outros estudantes sempre diziam: "O nosso grupo não serve para ensinar os outros." Devido às suas notas baixas, ele jamais era aceito. Ele guardava na memória as palavras cruéis de que os últimos colocados não mereciam estar ali. Depois daquilo, ele tentou convidar vários estudantes, mas ninguém aceitou. Não adiantava insistir, pois todos davam desculpas diferentes para rejeitá-lo. No fim, existia apenas uma razão: ele não era bom o suficiente nos estudos. Sua mãe até conseguiu um tutor para ensiná-lo a estudar melhor, mas certo dia, ao entrar no quarto, notou que ele estava chorando. Ela quis saber o que tinha acontecido na escola e perguntou por que ele havia errado tantas questões, mesmo sabendo que precisava trabalhar duro. Certa vez, ao ouvir um aluno dizer que havia comprado óculos para demonstrar sua determinação no exame final, Gamin se interessou e comprou um par também. Embora não pudesse se juntar às crianças inteligentes desde cedo, acreditava que com pessoas como ele, isso seria possível. A professora segurou o braço dele e ele quis saber o motivo. Ela perguntou: "Você quer lutar como ontem? Você não pode fazer isso." Ela afirmou que no dia anterior não fizera nada por estar em choque, mas que agora não ficaria parada. "Como sua professora, eu não posso permitir isso", declarou ela. Ele ficou satisfeito, até sorriu e concordou. A senhora está certa. Ele garantiu que desde que não houvesse luta, não haveria problema. Além disso, afirmou: "Eu não gosto de lutar com delinquentes de qualquer forma." Quando o agressor estava prestes a castigar o rapaz um pouco mais, um extintor foi acionado. Gamin estava lançando o conteúdo contra eles. Os garotos queriam fugir, mas o comandante do grupo se recusava. Zhu Jiehang gritou: "Como você se atreve a interromper a lição que estou dando?" Foi nesse instante que, usando uma máscara, Gamin saltou sobre Qin Shaohyun para tirá-lo dali. Com toda certeza, aquele ato não ficaria impune. Os agressores perceberam quando ele escapou pela porta de trás. A professora, vendo o alvoroço, comentou que era bom que ele não tivesse lutado, embora a bagunça já estivesse feita. Ela perguntou: "Isso não foi chamativo demais?" Quando conseguiu colocar o aluno em segurança, Gamin disse a ele: "Para expressar sua gratidão, você deve se juntar ao meu grupo de estudos." O rapaz, apavorado, perguntou se ele tinha noção do que aconteceria se fossem descobertos. Qin Shaohyun estava com muito medo de ser castigado novamente. Ele começou a falar sobre os pais daqueles garotos, que eram pessoas influentes e difíceis de lidar. Porém, Gamin não se interessava por aquele tipo de história. Para ele, eram apenas um bando de pessoas comuns. Ignorando os avisos, perguntou como o garoto estava se sentindo e se ele estava frustrado a ponto de querer trocar de escola. "Espero que não", disse ele, completando: "Você vai se juntar ao meu grupo de estudos." Mesmo após ser protegido, Qin Shaohyun recusava. Por sua culpa e por sua intromissão, as coisas podem ter piorado. Aos gritos, ele dizia que não adiantava ir atrás de quem já estava marcado. Como uma pessoa fraca, ele achava que o melhor era deixar que batessem logo para que acabasse rápido. Ele disse ainda que havia algo mais importante do que estudar: a própria segurança. Perguntou por que Gamin agia de forma tão inocente, escondendo o rosto.
Você só cobre o rosto porque não quer ser um alvo, exclamou. Quando percebeu que seus planos foram rapidamente descobertos, Gamin ficou em choque e não disse mais nada. Rapidamente, Chu Jae-hang localizou Kim Sao-hyun para terminar o que havia começado. Ele perguntou, você achou que seria difícil te encontrar com esse rastro de espuma? Em seguida, quis saber, quem era aquele moleque de máscara? Ele é seu amigo? O garoto respondeu, não, eu não sei quem ele é. Gamin pensou que o rapaz estava tentando protegê-lo ao mentir. Chu Jae-hang, porém, não acreditou. Você acha que pode continuar mentindo para mim? Eu vou te educar no lugar do garoto que estou procurando. Ele dizia que iria dar uma lição nele, gravar tudo e espalhar para que todos vissem. Foi exatamente nessa hora que ele sentiu um pé atingir o meio do seu rosto. O golpe foi tão potente que ele foi arremessado para frente. Gamin apenas recolheu a perna lentamente. Kim Sao-hyun ficou assustado, pois achava que aquele não poderia ser o mesmo Gamin. No entanto, ele estava com a máscara um pouco levantada e o rapaz percebeu que ele realmente sabia lutar. Mesmo depois de o colega fingir que não o conhecia, Gamin ainda o ajudou. Por fim, ele declarou, eu vou fazer com que o seu único foco seja estudar. Enquanto estava oculto pela quina da parede, ele ouviu o encrenqueiro perguntar se os dois eram amigos. Rapidamente, Kim Sao-yong respondeu que não eram amigos e que sequer sabia quem ele era. No entanto, Gamin percebeu que o rapaz estava apenas tentando protegê-lo. Ele sabia que, se o colega fosse pego mentindo, a situação seria ainda pior. Mesmo naquela circunstância adversa, por serem da mesma sala, Kim escolheu o sacrifício para resguardá-lo. Ao notar que Chu Jae-wang pretendia castigar o garoto por sua causa, Gamin decidiu intervir de vez. Ele levantou a máscara, revelando seu rosto, e desferiu um chute certeiro no rosto do agressor. A força daquele movimento simples foi suficiente para lançar o encrenqueiro para longe. Voltando-se para o seu novo amigo, Gamin declarou, por segurança ou algo do tipo, eu vou fazer com que o estudo seja o nosso único foco. Ele insistiu novamente para que o colega fizesse parte de um grupo de estudo com ele. Kim Sao-yong achou aquela persistência muito estranha, especialmente em um momento tão tenso e com o rosto de Gamin agora totalmente visível. Enquanto explicava que seu grande desejo era entrar na universidade, Gamin esquivava-se dos ataques furiosos de Jae-wang com uma naturalidade impressionante, como se o oponente sequer estivesse ali. A confusão tomou conta do agressor. Sempre que ele tentava um golpe, Gamin desviava com facilidade e continuava a conversar com Kim Sao-yong. O objetivo de Gamin era convencê-lo de que juntos poderiam traçar uma estratégia eficiente dentro do grupo de estudo. Foi então que o rapaz percebeu que as esquivas não eram aleatórias. Enquanto falava o que parecia ser bobagem sobre táticas para o vestibular, Gamin monitorava atentamente cada centímetro dos movimentos de Jae-wang. Isso inflamou ainda mais a fúria do valentão, que esbravejou. Você acha que apenas dizer algo sobre segurança e focar nos estudos vai resolver alguma coisa? Ele completou em tom de ameaça. Se você pensa assim, então se prepare para o que virá. Kim Sao-yong sentia uma ponta de tristeza, pois teoricamente aquela escola deveria existir para ajudar os alunos a focarem nos estudos, mas a realidade era outra. Jae-wang afirmou que, embora as pessoas dissessem que o mundo girava em torno de dinheiro e poder, naquela escola, a única coisa que importava era o punho. Ao dizer isso, tentou golpear novamente, mas em vão. Kim sabia que aquela atmosfera hostil da instituição não era algo que uma pessoa sozinha pudesse mudar facilmente. Porém, ao ver mais um soco ser desviado, ele começou a nutrir uma pequena esperança. Por outro lado, Jae-wang finalmente compreendeu que aquele garoto era realmente forte no momento em que teve seu braço imobilizado. Mesmo tendo dito que não queria lutar, Gamin continuou segurando o braço do oponente com firmeza. Após desviar de mais um soco, ele aplicou força e desta vez não se conteve. Acertou em cheio o rosto do encrenqueiro que os importunava. Logo em seguida, Gamin se assustou consigo mesmo. Ele agira por puro instinto, apesar de ter prometido que não se envolveria em brigas. Caído no chão, o opositor não conseguia acreditar que havia perdido para 2 fracotes. Mesmo após o conflito, Gamin não desistiu de seu objetivo e perguntou novamente: Kim Sao-hyun,
Por favor, faça um grupo de estudo comigo. O rapaz estava admirado, nunca imaginou que um dos grandes valentões da escola pudesse ser derrotado daquela forma. Como ele não respondeu de imediato, Gamin imaginou que ele não tivesse interesse em estudar. No entanto, Kim Sal-hyun estava apenas refletindo. Ninguém nunca havia feito aquela pergunta a ele antes. Na sala de aula, ele nunca tinha sossego, pois era sempre incomodado por tentar aprender. Em casa, seu pai, enfrentando problemas com vícios, também não apoiava a ideia de ele se dedicar aos livros. E agora, ali estava alguém perguntando se ele queria estudar. Com um sorriso e um olhar de vitória, ele finalmente respondeu: "Sim, tudo bem, eu aceito fazer o grupo de estudo." Ao ouvir a resposta positiva, Gamin virou-se de costas para comemorar com empolgação, o que causou uma certa estranheza em seu novo parceiro. Pouco depois, o sinal da escola ecoou, sinalizando que todos deveriam retornar para as classes. Jae-wang, derrotado, permanecia no chão tentando se levantar. Ele estava em choque. Como ele, um dos líderes dos camaradas brancos, poderia ter perdido? Nesse momento, uma voz vinda de trás sentenciou: "Você perdeu." Irritado, ele se virou para ver quem se atrevia a falar assim com ele. Seu erro foi não reconhecer imediatamente o filho do chefe dos líderes brancos, um veterano da engenharia elétrica. Assustado, Jae-wang perguntou se ele tinha visto tudo. Han-woong respondeu que, ao sair para buscar um lâmen, viu a trilha de espuma branca do extintor e decidiu segui-la. Ele achou incrível que alguém que praticou kickboxing por 4 anos tivesse perdido daquela maneira. Han-woo ordenou que ele se levantasse, e quando Jae-wang questionou o porquê, recebeu um direto de direita no rosto que o mandou de volta ao chão instantaneamente. Olhando para o subordinado caído, Han-woo declarou que agora sabia quem era o mais forte ali. Ele concluiu que o cara misterioso que derrotou Hyun-woo e este novo oponente eram o mesmo problema. Para ele, a ideia de que a escola poderia ser um lugar focado apenas nos estudos não passava de uma ilusão de criança. Ele decidiu que deveria mostrar a esse indivíduo como era a realidade e queria ver quanta determinação aquele garoto misterioso realmente possuía. O zelador daquela instituição estava muito chateado, pois não via como melhorar a reputação da escola. Para piorar, o diretor ordenou que ele jogasse todas as bitucas de cigarro fora, como se esse pequeno gesto fosse fazer alguma diferença real. Ele estava muito bravo, trabalhava ali há bastante tempo e ainda precisava acatar ordens daquele tipo. Foi então que ele teve a ideia de transferir sua obrigação para outra pessoa. Enquanto isso, no laboratório, a professora Han-kin Lee tentava limpar toda a bagunça deixada pelo uso do extintor. Felizmente, ela estaria livre pelas próximas 2 horas e queria deixar tudo limpo antes que o zelador visse o caos. Ela acreditava que tudo aquilo havia acontecido porque pediu para que Gamin não lutasse. Sentia que só poderia ajudá-lo de fato realizando tarefas assim, como uma boa faxina. Sabia que ele era um rapaz esforçado e que, no fundo, desejava apenas ser melhor nos estudos. Ela também refletia sobre outros meios de ajudá-lo a progredir academicamente. O zelador, que procurava alguém para substituí-lo em suas tarefas, acabou encontrando-a no laboratório. Ele questionou o que uma professora de matemática fazia ali, afirmando que ela deveria estar se preparando para a inspeção em vez de perder tempo naquele local. Foi nesse momento que ele percebeu a imundície. Tudo parecia ter sido atingido por uma carga de extintor de incêndio. Com um humor péssimo, ele berrou: "Quem foi o bastardo que fez isso?" Gritava furioso que iria encontrar o culpado e castigá-lo assim que o achasse. Ao ver um rapaz passando pelo corredor, chamou-o e perguntou se ele sabia quem havia causado aquela sujeira. O jovem respondeu que sabia, e a professora imediatamente implorou em pensamento para que ele não revelasse nada. Ela estava pronta para assumir a culpa no lugar de Gamin, mas o rapaz se antecipou. "Fui eu mesmo." Retirando o capuz, o jovem Gunyeb confessou ser o autor da bagunça e pediu desculpas. Han-king, ao observá-lo, pensou que ele pudesse ser um dos amigos de Gamin. O zelador,
mantendo uma postura educada, perguntou por que ele fizera aquilo, e o rapaz explicou que soube da inspeção. Ele contou que aproveitou para verificar se os extintores estavam funcionando e que, por causa disso, iria providenciar um novo para o local. Ao dizer essas palavras, ele olhou atentamente para a professora, que não compreendia a situação. O zelador aceitou a explicação e já ia começar a limpeza, quando o rapaz se ofereceu. Pode deixar que eu cuido disso. O zelador, então, chamou a professora Henking para que o seguisse, pois havia outras tarefas a serem cumpridas. O jovem, demonstrando educação, fez uma reverência aos dois, que prometeram dar o seu melhor. Enquanto isso, Gamin tentava novamente estudar, mas não conseguia absorver nada da matéria. Kim Sao-hyun comentou: "Eu sei que sou ruim, mas você, Gamin, com certeza é pior." Ele perguntou se o amigo realmente não entendia o Teorema de Pitágoras, que era um conteúdo do ensino fundamental. De algum modo, Gamin não conseguia se lembrar da lógica ao se deparar com as equações. Kim questionou por que ele insistia tanto nos livros e sugeriu: "Por que você não tenta ser um atleta? Você parece ser muito bom em exercícios físicos." Contudo, Gamin não tinha interesse naquela área, ele só treinava devido ao ditado: "Mente sã, corpo são." Curioso, Gamin perguntou por que o colega, que parecia ser bem esperto, estava naquela escola. Kim respondeu que era porque seus pais não queriam que ele estudasse. Enquanto falava, ele procurou algo e encontrou um caderno repleto de anotações, onde registrava tudo o que não compreendia. Ele explicou: "Eu o chamo de Livro da Simplicidade, mas você pode chamar apenas de Caderno de Anotações." Com orgulho, ele disse que toda a matemática da 9ª série estava ali. Sugeriu que, se aprendessem devagar a partir dali, Gamin poderia deixar de ser super ruim para se tornar apenas ruim. A ideia de melhorar um pouco deixou Gamin tão satisfeito que ele nem percebeu uma cadeira voando em sua direção. Ele não conseguiu desviar a tempo e o objeto atingiu a parte de trás de sua cabeça. Jai Wang surgiu ordenando: "Saiam todos daqui agora, deixem apenas o meu alvo no chão." Olhando para o rapaz caído, ele tripudiou: "Hoje vocês vão aprender coisas do ensino médio." Ele não suportava a lembrança de ter sido humilhado por causa de Gamin.